vamos voltar um pouquinho, o cenário estadual, qual a visão que você tem para o pior do que o nacional. Quer dizer, Tá se difícil. você for pensar, Brizola, vamos pegar do Brizola, que é o primeiro ano que eu votei, que cheguei em Cantagalo, 81, foi quando o Brizola veio candidato em 82. Quer dizer, Brizola, eu votei no Brizola porque eu achava diferente. Tudo era Sandra Cavalcante, era fulano de tal, era Beltrano de tal, e a gente era, parece que Sandra contra Miro. Acho que a polarização é Sandra e Miro, o Brizola veio por baixo, ganhou a eleição. E aquela história de você apostar apesar de ser antigo, mas eu achei que o governo, porque o Brizola com a saída para o exterior, com aquele fato político que tem acontecido com ele fosse melhorar. Mas ele ainda era um velho caudilho, ele ainda tinha os vícios da política antiga. Política, né? Aí entrou o Brizola, depois veio Marcelo Alencar, depois veio Rosinha e Garotinho, depois veio o nosso querido Wellington Moreira Franco, depois veio... Olha só, olha quanto... 90% dessas pessoas já foram presas depois. Nós tivemos o Sérgio Cabral, 8 anos, tivemos o Pezão. Olha só, todos eles saíram direto do Palácio Guanabara para a prisão. Nosso estado é um estado infeliz em termos de governo. A gente não é feliz, a gente não sabe votar. A gente vota muito no entusiasmo, né? A gente vota muito no oba-oba. O carioca é assim, de uma maneira geral, né? Ele vai no calor do afego, daquela coisa de achar que esse é meu, ele vai fazendo, e quando vê, não estudou direito, não viu quem era. Aí você já percebeu que a coisa já foi para o brejo. Nós não sabemos nem direito ainda quem são os candidatos a Eu já sei que o candidato só que o é... atual O atual, porque se você me perguntar o nome, eu não sei quem é. É o Cláudio Castro, né? O Cláudio, você vai ver. Mas eu, sinceramente, não sei quem é, não conheço, não. Porque ele saiu de vereador para ser conheço. candidato a vice do Zito, e o Zito foi cassado, ele assumiu. Aí estão falando em candidatos aí, esse menino aí da Baixada, de Caxias, o Washington Reis, os nomes que estão falando. Você imagina? Cláudio Castro, se cogitou o nome do Luiz Lima também, mas acho que ele não vai ser candidato. Não sei se o MDB e o PT vão lançar alguém no Rio, então o PT sempre lança. O PT muito... tem aquela menina, aquela deputada que é bem radical, que... O Freixo não, o Freixo é candidato a prefeito do Rio. Do Rio, ele não vem como candidato a governador do Rio, que ele não tem penetração no interior, né? Mas você vê que a política do Rio é pobre, paupérrima. E a gente vive em um estado pobre em termos políticos, não temos uma história para contar. Nossa história é muito pobre. Eu acho que a nossa história é muito pobre também, porque depois que a capital foi para Brasília, acho que deixou o Rio órfão, sei lá, alguma coisa... Não funcionou bem depois que a capital foi para Brasília. Talvez isso possa explicar de certa forma. Mas eu imagino que se com o Rio, sem ser da capital, é isso, você imagina como capital? Imagina. O Rio é um estado, eu sou carioca, você é carioca, você quer dizer carioca, nós somos fluminenses, mas a gente pode se dizer hoje carioca entre aspas, né? A gente tem que olhar para o nosso estado com algumas reservas, né? A gente gostaria que ele fosse diferente do que ele é, né? Que ele fosse governado de uma maneira diferente, que ele fosse visto de uma maneira muito mais elegante do que a gente vê hoje no estado. Então, a gente tem nossas dúvidas, todos nós temos dúvidas em relação a como conduzir o governo do estado, né? E acho que o Rio sofreu muito. Eu imagino, se o Rio continua sendo capital, os recursos que a capital, uma série de governos central recebe, nossa senhora, eu não quero nem lembrar dessa fase, não quero nem pensar nisso, tá? Que ia ser difícil. Mas e aí, menino, mais o que a gente pode falar? Sobre o que a gente pode falar mais aqui? Fala sobre a pandemia, como é que foi essa fase por aqui. O senhor, como médico, como o senhor teve essa visão, o lado médico, a população, né, fica de um lado, vamos dizer assim, não, a vacina vai... Antes de você prosseguir, que o doutor Ricardo teve uma experiência também... Pessoal com... Não, eu ia falar sobre isso. Aí, começa falando sobre a pandemia como um todo e depois entra nesse aspecto. Tá.
Nós tivemos aí a pandemia que não acabou totalmente, né? Nós estamos, né, vivendo isso aí 2 anos. O senhor, como médico, pode explicar melhor, vamos dizer assim, qual o risco que a população correu ainda mais do que nós sabemos como leigo? O que o senhor, como médico, pensando pelo lado cientista da coisa... Cara, a gente passou por uma situação que em nenhum momento você, Tião, e eu que milito na parte médica, a gente em nenhum momento pensou que eu pudesse viver de novo uma coisa dessa. O livro trazia que a pandemia de tal, que a pandemia daquela época, a gente, quando lia, a gente, isso não vai acontecer mais, né? E quando a gente começou a perceber que o vírus estava chegando, né, em março, e que já havia uma certa movimentação mundial para denominar uma epidemia de pandemia, eu achei exagerado. No início eu achei exagerado. Mas você percebeu que a coisa foi muito séria, né? A gente ainda tem coisas que a história vai nos contar, por exemplo, de como a China conseguiu ludibriar a pandemia, né? Os relatos que a gente tem hoje é que a China só teve 24 mil casos, né? Um país com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, onde a pandemia começou lá, só consegui segurar a pandemia para ter 20 mil casos. Eu ainda acho isso muito estranho. Muito estranho. Mas a história vai ser implacável. A história é implacável, né? A história vai contar tudo que tem que contar. E a gente, por exemplo, a Europa... Você teve uma experiência própria, né? Tive, eu até chegar lá. Então, durante um tempo, eu optei por fazer o seguinte: a cidade vai precisar de gente que trabalhe com a Covid e a cidade vai precisar também de gente que trabalhe com quem não tem Covid, né? A hipertensão continua, o diabetes continua, os infartos continuam, a arteriosclerose continua, o cidadão continua envelhecendo e ficando doente. E nem todo mundo que fica doente tem Covid. E a gente não podia todo mundo se transformar em covideiros, né? Médicos ou enfermeiros que tratassem da Covid. E eu optei por fazer um caminho oferto. Eu não fui para a área da Covid. Eu fiquei no consultório, eu no hospital não entrava na área da Covid. Eu tentei ser aquele que tem alguma coisa fora da Covid, eu estou lá e vou ver. Só que você faz isso 1 mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano. No final de 1 ano e 4 meses, agora em agosto, eu acabei contraindo a doença, né? E a minha forma de ter a doença foi uma forma muito grave. Eu tive um comprometimento pulmonar muito grave. Por sorte, eu vim para Cantagalo com a doença, mas logo depois retornei para o Rio e fiquei lá com a minha filha no Rio, que é médica, e através dos contatos que ela tem lá na Casa de Saúde de São José, eu fui internado e pude ter um tratamento de excelência e consegui me recuperar. Eu me recuperei dia 5 de setembro, eu lembro perfeitamente de estar no Rio ainda, quando eu saí do hospital. 7 de setembro eu já estava muito bem, e dia 9 eu vim para Cantagalo, dia 10 eu trabalhei. Ou seja, para quem teve alta dia 5 e dia 10 já voltar a trabalhar sem sentir-se assim, ainda enfraquecido, doente, não, eu voltei a trabalhar numa boa. E não parei de trabalhar mais, mas também tive uma sorte muito grande, só tive o comprometimento pulmonar, não tive nenhum outro tipo de sintoma. E fui muito bem atendido lá na São José. E a doença, como você falou, a doença é que ela não escolhe, né? Lá eu estava no CTI observando, né? Eram 30 leitos e eu estava num dos leitos lá. E no início eu falei assim, vocês não estão me dando atenção. Aí o enfermeiro falou assim, doutor, torce para você não precisar de nada da gente. Porque quando a gente está correndo para lá, correndo para cá, é porque a gente tem gente muito mais precisando, e realmente é verdade. Aí eu nunca mais falei um ai. Vinha comida, eu comia sozinho, vinha um leite. Então, por quê? Porque tinha gente precisando muito mais da assistência do que eu. E raramente você via que eles estavam parados. Sempre uma parada cardíaca aqui, um doente agravando ali. Então, foi um período muito ruim, né? Esse já sendo a terceira onda de Covid, né? A primeira foi lá atrás, em março, abril do ano passado, 2020. A segunda, novembro, dezembro do ano passado. E a última agora, junho, julho e agosto de 2021. Então,
como nós descrevimos, né? A doença vai passar por fases de melhora e piora. É assim que a pandemia, é assim que o vírus se porta, né? Hoje, a gente tem área verde, já bandeira verde em várias cidades do Brasil. O Rio de Janeiro já decretou bandeira verde essa semana. Ou seja, estamos com baixíssimo número de contatos virais. Agora pintou uma virose, uma gripe, que é essa gripe também é oportunista. No Rio de Janeiro está com muitos casos. Aqui em Cantagalo já começou a chegar. Tanta gente um vai para lá, outro vai para cá. Isso faz com que a doença se misture muito rapidamente, né? Então, já estamos chegando já uns casos da virose aqui no Cantagalo. Mas é uma gripe. Você tem que contorná-la como se fosse uma gripe. Ela bate um bocadinho, dá muita dor no corpo, dá febre alta. Mas se você tratar direitinho, se você se mantiver calmo e tranquilo, com a medicação, em 3, 4 dias você sai dessa gripe, tá? É o que a gente está vendo aí. E a pandemia da Covid, eu acho que ela tem hoje dias contados, senhor. Eu acho que o vírus ainda está no ar, ele está mudando de forma, ele faz mutações, porque ele está perdendo a briga, né? Então ainda tem alguma coisa de perigo no ar, mas o perigo hoje é infinitamente menor. Eu acredito que quando todo mundo estiver vacinado, praticamente ela vai estar e a gente está no programa de vacinação, que hoje no Brasil só não foi vacinado quem não quis, né? Né? Você percebe o seguinte, quem não se vacinou no Brasil? Quem não quis. Porque vacina tinha para todo mundo. Né? A gente, de país mais criticado, foi o país que mais vacinou. Né? Então, olha só, a gente está num outro patamar em relação à vacinação. Hoje só não se vacina quem não quer ou quem tem já pontos de vista contrários à vacinação. Né? Que para mim é um absurdo. Você, apesar da gente ter tido um pouco tempo de pesquisa, mas, cara, a pesquisa de hoje, ela já dá um salto muito grande em relação à pesquisa do passado. Quer dizer, a gente já ganha muito a microscopia eletrônica, alguns conhecimentos que a gente tem de imunologia, já faz com que a gente tenha muito adiante em relação à vacinação. Tá? E o que você tirou de experiência desse momento que nós atravessamos? O senhor como médico? Cara, é terrível. Você ter, por exemplo, eu estou pensando aqui, nos momentos que eu estava lá no hospital, porque você fica sozinho, né? Você tem filho, mas o filho não pode ficar com você. Tem mulher, mas a mulher estava com Covid. Então, você acaba ficando sozinho. É você e a doença, né? E é reflexão pura. Você tem que pensar no que você fez, o que você pretende, se você melhorar, o que você pretende da tua vida, se há ainda tempo de você corrigir algumas rotas na sua vida. E é isso que eu estou tentando fazer agora. Quero tentar ser uma pessoa melhor que eu fui, fazendo coisas que eu acho que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas. Agora, é aquele momento em que você não tem escapatória. Ou a doença te mata, ou você consegue dar a ela um fim que é o mais importante. Você superar uma doença como essa é gratificante demais. Mas eu fiquei muito feliz também porque eu recebi daqui de Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, Macuco, Madalena, São Sebastião, muito apoio de pessoas que eu tratei. Você sabe como isso me deixa feliz. Eu recebi, assim, de orações, até coisa assim que me enterneceu muito. Ao mesmo tempo que houve uma missa, houve um culto, houve um pensamento do centro espírita, ou seja, eu fui ungido de um pensamento muito positivo. Isso certamente me ajudou muito. E eu agradeço a cada pessoa, cada um do ser humano que na nossa região orou por mim, pensou em mim, quis que eu melhorasse. Isso, você não sabe como isso me deixa muito emocionado. Eu lembro que até numa missa no Paraíba lá um dia, pediram a missa em ação de graça, colocaram o seu nome em ação de... Pois é, lá no Paraíba, cara, um lugar que eu trabalhei lá em 1980 e tanto, né? E as pessoas ainda lembram da gente. Então, eu pude perceber que a minha presença não tinha sido em vão. A minha profissão me deu uma alegria muito grande de poder me sentir presente de muitas pessoas. Exatamente. Tá? Foi muito legal mesmo. Tá? Foi um momento assim
Pós a minha melhora, porque eu acho que a minha melhora foi assim, abençoada, quando eu estou lembrando aqui que quando eu tinha 10 dias que não comia, 10 dias com febre, 10 dias com tosse. Aí eu tomei uma injeção chamada Toxilumab, e essa injeção eu tomei no dia 31 de agosto. No dia 1º de setembro, eu ainda fiquei assim meio que deprimido, mas já não tinha febre. E quando a moça do café entrou no meu quarto lá na São José, e eu vi o copo do café com leite, e vi 4 biscoitos, sabe, me deu uma vontade de comer. Eu tinha 10 dias que eu não botava nada na boca. Então, comer aqueles biscoitinhos aí, com aquele café com leite, foi a hora que eu falei assim, eu venci a batalha. Eu consegui dar a volta por cima. E dali para frente não tive mais nada, graças a Deus. Porque aquele período que você teve internado lá, passou um medo, né? Assim, o que vai acontecer comigo? Presta atenção. Primeiro você fica sozinho. Tem a família por perto? A família não está por perto. Segundo, você vê, quer dizer, o CTI, você já teve um CTI, não, né? Já. Ele tem, as portas são amplas, né? E são cortinas. E você toda hora vê o corpo passar, né? Então, troca doente. Um sai porque morreu, o outro entra porque está morto, ou quase morto. Então, você vê naquilo ali, sem dúvida você fica aflito. Né? Por mais que eu tenha me colocado como uma pessoa, eu confio no que eu estou fazendo, confio sempre no que eu fiz, a medicina vai me salvar. E me salvou. Mas mesmo em momentos assim, quando eu conseguia raciocinar, eu tinha muito medo de não poder voltar para cá, voltar para fazer o que eu gosto, voltar para Cantagalo, uma cidade que as pessoas conhecem uma, conhecem a outra na rua, ou seja, isso me faria muita falta. Né? Então graças a Deus você foi assim, com a competência do meu médico lá e com a graça que Deus me deu, com a solicitação que vocês fizeram, eu sem dúvida fiquei muito feliz no meu tratamento. Tá? E tocando o assunto, voltando novamente, em questão de pandemia, né? Como você acha que foi a atuação do Hospital de Cantagalo nesse período de pandemia, ou até hoje? Porque teve acusações, teve CPI em Câmara, como você acha? Presta atenção, aquilo ali foi uma fogueira inútil, né? Na medida que você presta atenção. Tudo era muito novo, João, tudo era muito novo. Os recursos que vieram foram exagerados em algumas fases, foram. E antes da gente falar de recursos exagerados, a gente não sabia com que a gente estava lidando. Não sabia então, ainda. A gente ainda tem muito o que aprender sobre a pandemia. A história vai nos contar muito mais do que a gente já sabe até hoje. Então, o que aconteceu é que fica fácil você fazer uma retaliação quando você quer buscar um culpado. Aí você vai lá, puxa o fio da linha, né? Vai lá e aquele lá foi culpado disso e daquilo lá. Então, eu não sei qual foi a intenção da CPI. Se ela foi de buscar culpado ou se ela foi com a intenção de ver desvio de verba. Né? Até agora eu não percebi onde que ela passou. Eu soube que ela botou culpa em A, B, C, D e que estava todo mundo, de uma certa forma, exagerando no custo com a Covid, mas você não percebe que havia culpa direta de pessoas. Era o ineditismo do fato, era a situação que era de improvisar. Porque não havia tempo de se abrir uma licitação, de fazer coisa, porque era uma coisa emergencial, né? Porque tinha que cuidar das pessoas. Não, e se não cuida, Tião, como é que você ia fazer? Qual a explicação que você ia dar? Olha, eu parei aqui porque eu tinha que fazer uma licitação, tinha que pegar 4 preços, 5 preços, 10 preços, e eu não tive tempo de fazer isso, está tudo parado. Então, aí eu vou ficar parado porque eu não tinha licitação. Então, quer dizer, se você quiser ter boa vontade, você entende isso. Se você não quiser ter boa vontade, você vai lá e vai ver que no pé da letra tem que fazer licitação, você tem que fazer o melhor preço, né? Você está coberto de razão. Tem vereador que está coberto de razão e fala assim, não houve isso, não houve aquilo, não houve aquilo. Mas a situação, será que poderia ser... emergencial também não... Permite que você faça isso. Né? Mas então, a atuação na parte assim, médica foi... Eu só vejo elogios assim, ao hospital. Parte de médicos, de enfermeiros, que trabalharam no hospital. Não tenho dúvida. Eu só vi muitos elogios por essa parte. Porque é aquilo que eu falei com você, a gente montou um esquema, né?
montou um esquema lá no CTI, quando não tinha CTI, a gente montou naquela área nova lá, daquela parte nova lá que a gente agora vai aproveitar para outras coisas, a gente montou um mini, tipo um setor de internação de Covid. E com aquele setor a gente conseguiu mandar todos os doentes internados para lá. Chegamos a ter 10 doentes internados. E depois abrimos o CTI só para Covid. Durante 2 ou 3 meses ele ficou lotado o dia todo, todos os dias com Covid. Até que agora a gente já não tem mais nenhum caso internado. O CTI voltou a fechar. A gente está esperando o convênio para que o CTI volte a funcionar como um convênio de um hospital normal, para atender infarto, e a isquemia, AVC. Vai ser um UTI geral, no caso. UTI geral. E vai ser muito bom para o nosso município. E ele já está montado, né? Tião. O nosso CTI já está montado. Tá? Ele não precisa ser, vamos dizer assim, alocado em outro. Ele já está lá prontinho, os leitos. É só o credenciamento sair, a gente elegeu quem vai chefiá-lo para poder tocar. E vai atender cardiologia, tudo. Infarto, infecções, pós-operatório, AVCs e o diabo 4.